continuando o nosso encontro, quem vai falar vai ser o professor Maurício Wilson, que é sociólogo, arquiteto, dá aula de História da África também, na UFRJ, e está aqui no Brasil há 8 anos. Maurício é natural da Guiné-Bissau, certo? Maurício, fica à vontade. E retomando a pergunta que eu faço sempre, qual é a sua África? Fala um pouco pra gente. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Eu me lembro que a última vez que eu tive chance de encontrar de participar num encontro desses, com pessoas desse nível de idade, praticamente foi na época que eu estava no colégio. Até então não tive mais oportunidade. Dando aula agora, eu estou a trabalhar com pessoas normalmente mais adultas, já jovens. E essa é uma experiência que assim vai marcar praticamente toda a minha história. Bom, eu sou guineense, eu sou da Guiné-Bissau, né? Um território que foi muito conhecido, não com esse nome, mas a partir com esse nome da Guiné a partir do século XIV, com a presença portuguesa nessa região. Eu, por ser africano de uma certa forma, morava numa região um pouco, não parecido, mas no sentido como Rio de Janeiro, São Paulo, talvez, região que foram muito importantes em algum momento histórico e passou a ser cidades muito importantes, onde mora a população mais privilegiada em relação aos outros do interior. Eu sou de uma família, entre aspas, elite, onde numa determinada sociedade são famílias que vão para boas escolas, que têm mais oportunidade. Só que o que acontece? A minha formação social vem a ser muito diferente dos meus irmãos, porque eu nasci numa época que o meu pai decidiu morar no interior, fez uma clínica popular. No caso ali, a minha família era muito diferente das demais famílias. Ali eu comecei a ter contato com os dois mundos. Aquela África dos africanos, que eu encontrava na igreja, na escola de grande família que ia para a Europa e que voltava. E aquela África de algumas famílias de campo, que no caso, quando chegava na região onde eu estava, os que tinham a mesma idade comigo, chegava a ter 4 anos mais atrasado de escolaridade em relação a eu. E isso me ajudou a conhecer esses dois mundos. A partir desse momento, eu comecei a forçar possibilidades de viajar para o interior, conhecer mais África. Isso me ajudou muito, mas em contrapartida, a minha mãe sempre brigava para eu não cometer um pouco com aquela sociedade que tinha classe econômica mais baixa em relação a gente. Eu não perder conta, eu conheço 20 países africanos, 26 cidades, quer dizer que eu viajei, mas que eu conheço mesmo de conhecer são 8 cidades que eu posso falar com propriedade. No caso, nasci aqui em Guiné-Bissau, viajei para Gâmbia, Senegal, toda essa região de Mali. Praticamente eu viajei Costa do Marfim, Ghana, Benin, Nigéria, Níger, Mauritânia, e saltei um pouco para Marrocos, né? E conheço Angola, mas no caso, as viagens que eu fiz nessa região, ela me ajudou a conhecer e falar com mais propriedade sobre essa região. Então essa região é a África que eu conheço, que eu vou falar um pouco dessa abordagem do que eu aprendi nesse lugar e o que eu estudei na escola sobre esse lugar. Eu sou um jovem praticamente que vai atingir maturidade nos fins da década de 90, já início de 2000. O que eu estudava na escola, de uma certa forma, ensinava a história da África, que começava de colonização para a independência. O que vim me interessar ao estudar, no caso, é tentar entender o que acontecia na África antes da independência, antes da colonização,
e como foi possível a Europa se instalar na África e ter esse poderio que teve durante o processo colonial. Aí o meu estudo começou a mostrar algumas questões fundamentais sobre alguns reinos que tinham na África, como era o processo social e político antes de chegar dos europeus. Eu comecei um estudo a partir do século VII, tentar entendendo como é a influência religiosa e como é a influência política nessa região. Ali eu vou estudar o reino de Ghana, né? O termo império é pouco usado, é o primeiro mapa que eu encontrei. No caso, o reino de Ghana era um reino muito forte nessa região, ou seja, o primeiro reino nessa região da África Ocidental a ser estudado. Esse reino tinha uma estrutura política de confederação dos anciãos que tomavam decisão através de determinadas reuniões. E esses anciãos são chefes de confederação de famílias. E eles tinham uma estrutura muito fundamental que deixou herança na história, onde algumas famílias eram especializadas na prática de confecção de pano e outras famílias eram especializadas na prática de confecção de calçado, tinham diferentes profissões. Isso fazia com que no mercado essas famílias não concorriam entre eles, porque um precisava do outro. Então, o que vamos encontrar? Com a influência almorávida, sabendo que tanto a região de Península Ibérica, que não está aqui no caso, mais significativamente a atual Espanha e Portugal, e parte do norte da África era ocupado pela influência islâmica a partir do século VII. Então, o que acontece? A partir de fins de 10 até século XII, vamos encontrar um movimento islamo-árabe, almorávida, que vai ser o primeiro movimento islâmico que vai fazer essa ligação até o Reino de Ghana. Então, a partir desse momento, até de século, fins de 10 até, mais significativamente 11 até século XII, eles ligavam o comércio do sul da Europa com o Reino de Ghana. Então, a partir desse momento, controlaram Ghana e saqueavam ouro para território norte da África, né, no Marrocos, e sul na Espanha e Portugal. E nós sabemos que depois, quando essa influência se deu, já no primeiro quartel do século XIII, o que vai acontecer? Vamos encontrar alguns soberanos árabes que assumiram o controle dessa estrutura de controle de exploração de ouro. Terceiro, no caso, vai ser Sumaru Conté, que era um povo que tinha papel muito forte militarmente. E esse Sumaru Conté depois vai perder na Batalha de Krina com Sundiata Keita, que vai estruturar o Império de Mali nesse território. O Império de Mali vai criar algumas estruturas. A partir desse momento, o Império de Mali passou a fazer o quê? O próximo soberano, no caso Mansa, que vai assumir poder, herdar poder, teria que ser filho do atual. Essa é uma postura que vai ser herdada pela primeira vez nessa região pela influência islamo-árabe. Então, o que vai acontecer com a queda de Mali nesse território, praticamente século XV, que Mali durou 150 anos, vamos encontrar o Reino de Cabo, que era um reino, província do Império de Mali, que tornou independente nessa região desse território que eu nasci. E esse reino praticamente que vai ter soberania nesse território litorâneo até a chegada dos portugueses. O que vai acontecer na Europa? No século XIII, Portugal, cristão, católico. Portugal, no caso, estamos a falar de um território desde o século VII até século XII, Portugal e Espanha eram muçulmanos. Ouro que era tirado aqui a partir do século XI e XII era levado para essa região. Não porque os islamo-árabes gostavam mais da Europa ou do que a África. É porque aqui você tinha um reino que resistia, mas ali no sul da Europa é um território já estabelecido desde o século VII, praticamente estamos a falar de 3 séculos antes do movimento deles. Então eles vão criar o Califado de Córdoba.
Nesse momento dessa civilização islamo-árabe, que vamos encontrar nomes árabes como Fátimata, que depois com Portugal, a partir do século XIII, vai derivar em Fátima. Vamos encontrar nomes como Mariana, em árabe, que vai derivar em Maria. Então, até século XII, esse território de Espanha e Portugal era árabe. Século XIII, através da influência de domínio castelhano, vamos encontrar mais significativamente Guerra dos Francos, que vai recuperar essa dignidade europeia. E nesse primeiro momento, que eu nem sei se eu chamaria de Europa, mas vamos entender, só para buscar referência. Então, o que acontece? Portugal, através do rei Henrique, ele domina o território, tende a expulsar muçulmanos para o norte da África. Ele vai controlar o território de Ceuta e muitos muçulmanos no território português vão se submeter ao cristianismo. A partir desse momento, século XIII para XIV, Portugal vai sair para expansão em todo o território mundial. A partir desse momento, Portugal vai controlar uma ilha que é Ceuta, que expulsou os muçulmanos. E esse território Portugal não podia instalar porque todo esse litoral tinha influência islâmica. Ele vai chegar aqui onde não tinha influência islâmica. É a partir dessa região que os portugueses vão instalar em primeiro momento e começar a conhecer essa região. Durante o século XVI, XV, praticamente foi mais período de expansionismo no sentido de chegar em diferentes territórios, mas a primeira feitoria, no caso, que eu diria a instalação portuguesa na África consolidada, nessa região, vai ser através da feitoria de Cacheu, que foi construída, criada em 1558, ou seja, estamos a falar do século XVI. Então, a partir desse momento, Portugal começou a estabelecer relação com essa região que tinha também herança islâmica e através de alguns portugueses que já tinham sido muçulmanos e que se converteram ao catolicismo e agora vão perder também status social, mas que de uma certa forma estabelecia essa relação de interesse portuguesa com o povo da costa. Uma questão muito fundamental dessa minha África, que vem a trazer essa dominação do período colonial, é que ali você estabelecia comércio transsaariano pelo interior e norte da África. Só que quando os portugueses, e já no século XVII vamos encontrar influência francesa e inglês, nesse período, com as feitorias europeias nessa região, o comércio começou a se dar através de via marítima. Então, o que acontece? Os reinos que controlavam o comércio, cobravam imposto, tinham domínio do processo do comércio aqui. A partir do momento que o comércio começou a se dar nesses pontos, quem tinha porto nesse ponto que instalava são as potências europeias. Então, a partir desse momento, século XVII, mais significativamente XVIII, até 19, no caso, esse período, eles é que controlavam o comércio, ou seja, os produtos começaram a ser escoados nessa região e eles controlavam o imposto, e isso fez com que eles começaram a ter uma influência de dominação econômica através do comércio. Então, a partir desse momento, o que vamos encontrar? Já estabelecido pelos islamo-árabes, durante o período de Gana, quando compravam ouro, você tinha necessidade de pessoas para carregar. Era uma estrutura islâmica muito forte, dominadora e militar. Então eles possibilitavam algumas pessoas que levavam ouro para Marrocos. Quando chegava em Marrocos, essas pessoas ficavam na casa dos grandes senhores e eles serviam esses senhores. Então, quando os portugueses instalaram nessa região, praticamente eles começaram a comercializar com o reino de Cabo, que tinha também uma estrutura, ainda que a aristocracia não era muçulmana, mas tinha parte de povo e sistema político também que herdou do Islã. Começaram a comercializar com os portugueses, só que tinha uma região litorânea aqui que não tinha uma influência de poder, e essa região passou a ser região de disputa entre Portugal e esse reino. Ali, durante esse processo, vamos encontrar comércio de homem em condição de escravo. Ali você pegava alguns homens, no caso, estabelecia alguns acordos com poderes
local, ou então famílias que eram desprotegidas com a ausência de uma representação de poder, eram capturados também, às vezes, embarcados nos grandes navios. Nesse primeiro momento do século XVI até segundo quartel de 17, grande parte dos brasileiros negros de Maranhão e São Luís são dessa descendência de Guiné. Mas já a partir do final de 17, 18, vamos encontrar influência dessa zona, ou seja, caso do Rio de Janeiro, Bahia, grande parte vai ser descendente dessa região, de antigo Reino Ashanti, Reino Daomé, no caso, e Reino de Benin. Já principalmente no final de 18 e 19, vamos encontrar caso de Congo também, que vem para o Brasil. Então isso nos ajudaria a conhecer essa descendência da África aqui e nos ajudaria a saber desse momento, segundo momento que eu agora estou chegando no Brasil liberto, mas qual é a minha história também nessa região. Mostrando essa ligação de diferentes influências culturais só dentro dessa região, que se deu pela Islã e a própria cultura com religião de culto dos ancestrais, e a própria influência de religião católica também que chegou nesse momento. Só que não é o primeiro momento que chegou. Então o que acontece? Você já tinha cristianismo primitivo nessa região. Então quando os portugueses chegaram com o cristianismo nessa região, era já cristianismo católico, diferente desse cristianismo que já havia estabelecido aqui num período mais antigo, só para mostrar essa relação. Agora, uma coisa muito importante que o professor Peter falou, que eu queria ressaltar, essa questão de o que me marcou nesse território, que eu conheci, que eu comecei a ver que era diferente, eu sou herança de diferente momento histórico e social nesse território, porque na minha família, a gente tem família que é chamada de família primária. Esse conceito começou a ser atribuído com a influência da identidade afro-portuguesa, que tem contribuição de cultura portuguesa e de cultura dos povos locais. Então, a partir com a herança dessa identidade, traz conceito de que a família é pai, mãe e filho. Mas ali o conceito que era anterior à família é o que o professor começou a mostrar algumas semelhanças. Você tem um pai e filho, tem avó, você tem tio, até cunhada, ser bem comportado, é entendido como família. Ali você cria a classe de família primária, que é pai, mãe e filho, e tem família elementar, né? E tem família agregada, que no caso são esses casos de cunhados, sogra, que não tem linhagem de sangue e relação muito forte, mas elas acabam. Uma das minhas, meu avô no caso, a parte pai da minha mãe, ele era muçulmano, né? E eu tinha outro avô de parte do meu pai que pregava culto dos ancestrais. Ele não era muçulmano nem católico. E tinha minha mãe que era católica, ia na igreja bonitinha, mas quando tinha problema da família, ela procurava solução no terreiro, né? E tinha eu que nasci crescendo, me levavam para a igreja, aquele amor ao Cristo, à igreja. Eu abri guerra contra minha mãe depois da primeira comunhão. Na véspera da primeira comunhão eu fiz confissão com o padre, voltei para casa, ofereci metade de roupa que eu tinha. Você falava comigo, eu dava o que eu tinha no mão, porque o padre me zerou o pecado e eu não estava a fim de ter mais pecado. Então o que acontece? Depois da primeira comunhão eu abri guerra contra minha mãe. Ah, mãe, mas como assim? A gente vai para a igreja, você vai para a igreja e volta para casa, faz essas cerimônias aqui? Não pode, né? A primeira vez que eu falei, para nem dizer o que aconteceu, mas foi a última vez que eu tive a oportunidade, depois nunca mais tive vontade ou coragem de fazer a mesma pergunta.